Muito boa tarde a todos. Se calhar isto. Bem, vamos. Eu sou o Vítor. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Ainda hoje de manhã estávamos a falar um bocadinho sobre a relação dos descansos e agora vamos falar sobre a mente. Tentar um pouco encontrar aquilo que é uma relação da problemática da mente segundo uma visão ayurvédica. Pronto, agradecer sempre aquilo que a Associação, tal como ontem disse, aquilo que a Associação tem feito, que a direção tem feito para com esta coisa mais bonita que é o Ayurveda. E vamos tentar sempre falar um bocadinho desta relação conosco com a Ayurveda. Eu antes de mais, eu queria que vocês ficassem um bocadinho, já que vamos falar sobre a mente, queria que vocês relaxassem um bocadinho e ficassem um bocadinho com calma, que se sentassem numa posição estável. E gostaria de fazer com vocês um mantra de início da palestra. Tentassem ficar confortáveis. É um mantra que vai ser conectado com aquilo que são os 5 elementos. Tentando um pouco esta abordagem que é feita também do que é os elementos dados na nossa respiração e o que é que os elementos funcionam em nós. Portanto, vou tentar então fazer, se quiserem assistir, se quiserem ir, portanto, eu voltando a sonoridade, e se quiserem podem ir atrás de mim. Então fazemos um pouco de calma. Om Iyam Kam Ram Lam Shude Shude Om Iyam Kam Ram Lam Shude Shude. Outra vez. Om Iyam Kam Ram Lam Shude Shude Om Iyam Kam Ram Lam Shude Shude Eya Shude Shude Yama Shude Shude Kama Shude Shude Rama Shude Shude Lahama Shude Shude. Outra vez. Eya Shude Shude Yama Shude Shude Kama Shude Shude Rama Shude Shude Lahama Shude Shude Lahama Shude Shude. Obrigado. Vamos então encontrar. O mantra tem aqui o significado, se calhar já leram, não vale a pena estar. A referência é tratar os elementos e tratarmos com isto a relação do nosso corpo. Tomarmos a consciência do nosso corpo, tornar a consciência de cada um dos elementos na relação daquilo que é o nosso corpo, o espaço, o vento, o ar, a água, o fogo e a terra. Portanto, isto é uma relação de pensar um bocadinho naquilo que é a construção do nosso corpo, da nossa mente, e essencialmente aquilo que me preconiza a mim é a consciência daquilo que é a mente. Eu gosto de agradecer sempre a todos aqueles que participaram naquilo que foi a minha formação, nos meus pacientes, nas pessoas que me acompanham e naqueles que estão juntamente comigo aceitando também esta referência de Sarasvati. Eu vou falar na mente segundo 3 perspectivas, que são 3 perspectivas diferentes, e como é que nós podemos pensar nelas. Numa relação muito abordada naquilo que é a nossa mente numa visão através do Samkhya, partindo de uma referência que é uma designação da relação do Vyasa, e também segundo o Patanjali. A Patanjali é uma figura que é muito utilizada ou muito estudada no yoga, partindo da referência que é os Sutras de Patanjali. Eu vou analisar um bocadinho a consciência e a relação da nossa mente segundo esta perspectiva. A perspectiva mais interessante de alguns sutras de Patanjali, e Patanjali
toma-se consciência que este livro foi mais ou menos referenciado a 150 depois de Cristo. E, portanto, os textos de algumas referências do Sâmbika aparecem antes, Vyasa também, e Patanjali aparece como uma referência de sistematização daquilo que é os padrões da mente. Estudamos muito e não conseguimos muitas vezes fazer este estudo da mente sem pensarmos naquilo que foi definido a posteriori da relação dos sutras de Patanjali. Tem a ver com o Raja Yoga. Quem estuda um bocadinho vai tomando cada vez mais consciência do que é a relação do Raja Yoga, que é aquele que faz a designação daquilo que é a consciência da meditação, da contemplação, da realidade, do despertar, até chegarmos àquilo que é a vertente da nossa iluminação. Passando um pouco estes textos, hoje Vivekananda é um dos grandes representantes daquilo que nós consideramos como o Raja Yoga. A mente tem uma consciência completamente diferente daquilo que nós hoje pensamos. Numa visão muito daquilo que é uma análise mais Samkhya, aparece a relação da mente que é composta e associada por uma associação de elementos. E essa associação de elementos, designados como a relação do intelecto, daquilo que nós podemos designar como a relação do Buddhi, aquilo que é o sentido do eu, que tem a ver com aquilo que eu sou, aquilo que existe dentro de mim, as impressões latentes, os samskaras, que têm a ver com aquilo que eu apreendo, absorvo, aquilo que são as apreensões ligadas comigo, e as apreensões são definidas pelo pensamento, e vamos ver como é que elas são apreendidas. A relação do pensamento, Manas, quem analisa a vertente do Samkhya, e vamos ver depois uma abordagem do Samkhya, vemos onde é que está a relação do pensamento, do Manas, e depois temos os sentidos, que têm a ver como é que nós apreendemos as coisas todas. Qual é a nossa capacidade de apreensão? Como é que nós apreendemos? E, portanto, aqui aparece uma percepção de que nós temos a mente como sendo, se calhar, o computador mais potente de todos. Tudo aquilo que é o nosso processamento mental cada vez tem uma eficiência maior. A capacidade da nossa relação, dos nossos sistemas neurosensores, tem uma potência tão grande que faz com que, na realidade, sejamos um computador de maior eficiência. Para adotar esta referência de calcular e transformar toda esta estrutura, nós entendemos isto como sendo uma entidade reflexiva, que se transforma a partir de uma consciência de que são as percepções mentais. E elas fazem muito aquilo que é a relação de uma mudança contínua. Toda esta consciência e toda esta relação com a nossa mente trabalha uma energia que é muito associada àquilo que nós chamamos os trigunas. E nós hoje temos uma percepção como é que estas relações vão sendo tratadas. Ou melhor, nós falamos sempre dos trigunas numa vertente, mas nunca associamos as trigunas com a relação da sua estrutura mental. E essa relação desta estrutura mental cada vez se torna mais importante. E porque é que os gunas têm essa influência? A mente é composta precisamente pelas energias. Sattva que se apresenta limpa, transparente, que vai proporcionar aquilo que é a nossa luminosidade. Ou melhor, aquilo que é a nossa característica da relação de um pensamento mais são, teremos uma consciência sátvica. O Rajas tem a ver com aquilo que proporciona a atividade mental. Ou melhor, o que é que gera o nosso pensamento? O que é que produz a relação do nosso pensamento? Tem a ver com esta percepção do Rajas. E depois Tamas é quando a mente está muito obstruída. Portanto, aquilo que acontece são a relação das impressões que nós vamos adquirindo e que torna a mente mais estagnada. Que, por um lado, quando depois analisamos isto, esta dupla ligação da ordenação dos elementos, eu não sei qual é que é o ponteiro, tenho medo de mexer isto, mas é o vermelho? Ok, obrigado. Dentro da mente produz um pouco a ordenação dos elementos, ok? E esses elementos funcionam muitas das vezes como guardar as recordações e tudo aquilo que é a consciência do nosso passado. É como se fosse, eu não sei se tenho aqui, mas era aquela relação que se abordava como os discos de vinil, ok? Que tem os riscozinhos todos e que fazemos lá a impressão de tudo aquilo que nós queremos fazer. As impressões são, está isto, como o disco de vinil que imprime
nessas camadas feitas. Ou melhor, nós temos as camadas feitas e vamos imprimir rigorosamente uma infinidade de impressões. Essas impressões vão ser registadas. E depois temos as percepções. As percepções que são aquilo que nós vamos adquirindo, que é a relação perceptual. E nós temos ali uma consciência que é dizermos assim, ok, eu tenho uma percepção do vermelho e quando eu vejo uma coisa, isto é vermelho. Portanto, a percepção indicia-me rigorosamente a consciência da cor. E o que é que nós somos? Somos rigorosamente a união das duas coisas, ok? Como unir a percepção com a impressão. Tentar o Pratyahara e os Samskaras. E esta consciência é uma consciência da relação de transporte daquilo que nós podemos fazer com a mente. Vyasa define isto de outra maneira. Numa relação, não é de outra maneira, quer dizer, é uma outra perspectiva e uma outra relação que é diferente. E trabalha a mente segundo parâmetros e segundo uma abordagem, que é a primeira, segundo uma vertente do yoga, mais do yoga, tal como faz Patanjali. E Vyasa faz esta abordagem, e quando nós falamos de uma mente dispersa, mente concentrada e mente confusa, ele diz que estes 3 tipos de mente não são importantes, ou melhor, são aquelas mais problemáticas para uma consciência de quem pratica yoga. As mentes contemplativas e as mentes paradas e estagnadas são aquelas mais potencializadas para nós termos uma atividade yógica, uma atividade mental em que a mente está mais sublimada. E esta relação, quando nós podemos ver estes diferentes tipos de consciências da mente, nós podemos ver uma mente dispersa, que é uma mente idêntica àquela que nós temos hoje naturalmente, quando percebe uma infinidade de coisas, sem se fixar em alguma em especial. Ou melhor, nós chegamos, aprendemos tudo, mas não temos foco. E aí temos precisamente a mente, que é uma mente dispersa. Predominantemente nós temos rajas. O que quer dizer que não conseguimos ter foco. Definimos tudo ao mesmo tempo, mas não conseguimos ter uma orientação. Uma mente confusa tem a ver com a plexidade e a confusão dos elementos que nós apreendemos. Através da inconsciência, da obscuridão, da toxicidade e da sonolência. Considerando uma mente que, neste caso, seria uma mente tamásica. Okay? Mas a partir do momento que a mente tem transformações que são de alguma toxicidade. A mente concentrada, quando aplica muitas atenções numa própria tarefa deixa depois de entender outras coisas. Ou melhor, que se nós temos um foco muito excessivo e muito determinado, por exemplo, estamos com muita atenção em determinadas coisas e deixamos que a mente não tenha outra capacidade de ativação, dizemos que a mente que é uma mente concentrada. Aí, predominantemente, temos sattva e rajas. Ok? Mas, quando falamos da abordagem daquilo que é uma mente contemplativa, que é aquela que se fala cada vez mais na consciência de nós termos uma mente muito proporcionada para fazer uma prática de yoga, que é uma mente contemplativa, que Patanjali define rigorosamente esta estrutura de serem 4 estados contemplativos, desde o mais básico até ao mais elevado. Portanto, funciona com 4 estados, em que define que são rigorosamente estados sátvicos. Estados em que o nosso apaziguamento é pleno. Depois temos a seguir, para concluir, a mente parada, ou estagnada, que aquilo que acontece é uma mente, como nós podemos dizer, está muito próximo de um estado geminal. Ou melhor, a mente está sublimada, a mente está apaziguada. E aí, o parado, como nós dizemos, e a tradução, não sei se a tradução aparece, que é uma tradução pode ser mal feita, mas o parado tem a ver com um estado quase de uma relação mais sátrica e mais pura. Por isso ele fala que a consciência é uma propriedade purusha e não da mente. Ok, a consciência que nós vamos adquirir é purusha e não é uma relação daquilo que é uma estrutura mental. A mente tem uma dupla natureza. Aqui já estamos a falar da relação de Patanjali, e agora vou iniciar um pouco a designação do Patanjali e vou definir alguns sutras, porque acho que são importantes, porque nós lemos aquilo e parece que são os aforismos, parece que nós lemos aquilo de uma maneira relativamente fácil. E nós temos uma consciência daquilo que é a mente. A mente são as impressões e aquilo que são os elementos cognitivos ou as percepções. As impressões são o depósito que a mente guarda, as recordações, a informação armazenada, e temos as impressões, que são tudo aquilo que são do processamento mental. As cognitivas são perceptuais e manifestam-se com aquilo que nós temos, as percepções e outros processos mentais. Nós vamos ver já aqui à frente
E gostaria que passar este gráfico, que é um gráfico que eu gosto muito, que vemos aqui quando o Patanjali define muito sustentado, sem definir a relação do Samkhya, e que definimos aqui, muitas vezes, isto. Os Jnanendriyas, que trabalham toda a estrutura relacionada com os sentidos, que vão dar origem à relação do pensamento. O que é que isto quer dizer? Quando falámos anteriormente desta questão, que é a relação dos elementos, das impressões e das estruturas cognitivas, falamos muito aqui de todo este sentido, que é um sentido prático de como nós aprendemos as coisas. Estas coisas que nós aprendemos são sempre através dos sentidos. Seja ela através do tato, seja através da visão, são apreensões. E estas apreensões é que vão dar origem à relação daquilo que é o nosso pensamento. Nós, quando chegamos a uma altura e demos, a percepção que hoje temos, e é muito engraçado, nós vemos como é que nós aprendíamos, há uns anos atrás, que aprendíamos através de uma mnemónica, daquilo que era o decorar, e hoje aprende-se através da imagem. Nós temos, enquanto nós aprendíamos gato, e não tínhamos nada, hoje tem uma imagem de um gato e diz embaixo gato em letras pequenas. O que quer dizer que passou a ter uma identidade de apreensão visual diferente para que nós tenhamos uma consciência daquilo que é a identificação. E outra coisa que é importante é que nós vamos relacionar aquele objeto segundo a sensação do momento que adquirimos. Se a nossa experiência foi que tivemos uma experiência com um gato e era uma coisa não boa, aquilo que acontece é que a nossa memória vai refletir que aquele objeto nos vai trazer coisas não boas. Okay? As nossas memórias vão definir e armazenar coisas muito relacionadas com aquilo que é a relação do nosso pensamento. Outra coisa que para nós no Ayurveda trabalhamos é rigorosamente através dos tanmatras, através daquilo que são as 5 qualidades sensoriais, que vai dar origem à caracterização dos 5 elementos. Okay? Nunca esquecer os ankaras, e como o Patanjali diz, temos a característica daquilo que são os prakritis com aquilo que são os trigunas, e depois uma consciência do intelecto numa visão cósmica. Aqui estamos a referir o que é que eu aprendi, o que é que a minha memória trouxe das informações vindas de trás. Aquela informação, que era aquela coisa que às vezes a gente diz quando chega a um sítio, eu já estive aqui. Ok? E não sabemos porquê. Mas essas são informações cósmicas que nos chegam, que fazem a referência daquilo que nós habitualmente temos. Como é que nós definimos isso na relação do Patanjali? Patanjali define no Yoga Sutra aquilo que é a relação da mente. Os Yoga Sutras são a abordagem da mente, de Citta. Da mente, juntamente com todos os processos mentais. E quando nós falamos nisto, da relação dos processos mentais, falamos, e explicando um bocadinho, eu não sei, mas os Yoga Sutras acho que se leem, mas às vezes não lemos tão direitinho quanto isto, que às vezes é bom a gente parar para abordar isto de uma vez só. São definidos por 4 padas. 4 padas são 4 capítulos, digamos assim. São 4 fases. Eu vou falar só um bocadinho de alguns parâmetros que são muito vocacionados ao Samadhipada, que é o primeiro capítulo em que o Patanjali dedica 7 a 8 aforismos precisamente sobre a mente. No primeiro aforismo, cá está o Samadhipada, aquilo que eu estava a dizer, dedica 7 aforismos àquilo que é a relação dos seus processos mentais. Esses processos mentais, vamos ver eles, o conhecimento, o erro, a conceptualização, o sonho, sono, digamos assim, e a memória. Quando nós falamos neles, falamos um pouco isto, e temos aqui às vezes estas transliterações ou traduções dos sânscrito que às vezes ponho precisamente para que se possa apreender e que as pessoas possam também, quem tem a relação mais de sânscrito, possa ter aquilo que é uma relação mais direta do que é estas traduções. Aqui Patanjali define que há 5 tipos de processos mentais que podem estar sujeitos a momentos de aflição dolorosos, ou livres deles, ou aí serão indolores. O que quer dizer que tenha consciência que estes processos mentais trazem por nós uma consciência que pode ser dolorosa ou não dolorosa, mas são sempre, entre eles, processos mentais. Depois temos o segundo aforismo, em que o Patanjali define rigorosamente os 5 processos mentais. Quais são as 5 fases de evolução da mente e as 5 fases da consciência da mente. Ok? Depois temos o seguinte: o conhecimento é a percepção, a inferência e os testemunhos verbais. Tem a ver com todas as informações
positivas e reais que nós apreendemos. Tem a ver com aquilo que eles até, a tradução até faz, o testemunho verbal, tal como as escrituras sagradas. Ou melhor, são aquilo que nós apreendemos de uma maneira mais qualificada. Depois temos o erro. O erro é o conhecimento falso, que não corresponde à forma e ao objeto conhecido. Ou melhor, quando nós não conhecemos um objeto, partimos da premissa que ele tem alguma admissão de algum erro. E quando nós estamos a olhá-lo, a observá-lo, temos dúvidas de o absorver porque não o conhecemos nem o identificamos. A conceptualização é uma das fases importantes porque faz com que nós possamos analisar muito o comportamento daquilo que nos chega. A conceptualização é consubstancial ao conhecimento linguístico acerca daquilo que são as referências externas. Eu às vezes tenho, e agora só uma à parte, como eu tenho muita ligação a partes mais artísticas, às vezes nós dizemos que pessoas que têm uma atividade muito estética, são muito criativos. E nós falamos nisso e percebemos que a relação de alguns pitas não são criativos. São sistemadores de pensamento. E esta é uma diferença que se baseia aqui. Em que a capacidade de assimilação é alguém que observa fácil e sistematiza e cria um partindo de 10 que viu. Mas se a gente lhe disser para ele criar uma coisa sem ter referências, ele não consegue. Ok? E essa é uma referência de alguém criativo e de alguém pita. E por isso nós dizemos que os pitas são criativos, mas os pitas não são criativos. São sistematizadores de pensamento. E que trabalham rigorosamente com isto. Trabalham com esta capacidade de conceptualização. Okay? Que é uma relação que é completamente diferente. Não é criativo. É sistematizador de pensamento. E isso só muitas vezes nós conseguimos adquirir quando chegamos a isto. A capacidade de conceptualização. E quando definimos muito estes critérios, percebemos qual é a diferença de entendimento e porque é que o Pita sistematiza e porque é que ele organiza o pensamento daquela maneira. Não é criativo. E nós muitas vezes dizemos isso, que é, o Pita é criativo. Não é criativo. Ele não consegue. Ele trabalha em cima daquilo que existe e daquilo que vê. Portanto, que é uma relação completamente diferente. E depois temos a relação do sonho, sono. Nós, quando falamos aqui na palavra nidra, eu lembro-me da palavra do Yoga Nidra, okay? Que é o sono profundo, o sonho profundo, digamos assim. E quando falamos nesta relação dos nidras, falamos que o sonho ou o sono é o processo mental que depende da percepção e da ausência. Ou melhor, quanto melhor dormirmos, mais será a nossa capacidade da consciência mental. Ok? O sono tem a ver rigorosamente com esta nossa capacidade de apreensão. E tem a ver, muitas das vezes, com a nossa lucidez. A falta de sono implica, muitas vezes, a nossa atrofia mental. Ou melhor, o nosso desequilíbrio mental numa primeira fase. A memória é a não transversão de um objeto percebido. Aquilo que acontece é que, muitas vezes, quando existe uma alteração mental de um objeto previamente vivenciado, não esquecemos aquilo que ele nos aparece na memória. O que é que isto quer dizer? Eu vejo uma coisa e apreendo-a de uma maneira fácil. Ok? Porque eu reconheço aquela entidade. Depois temos a relação de detenção de processos mentais, produz-se mediante a prática e do desapego. Às vezes digo, quando apresentamos qualquer coisa, isto é tão natural, porque às vezes apresentamos uma coisa nova e a primeira coisa que dizemos, mas isso não funciona. É a primeira coisa que devemos, quase que é uma defesa própria que nós temos para com aquilo. Isto não funciona. Mas não funciona porquê? Não é? Dizemos assim, ok, vamos fazer um sofá para a sala de jantar em cerâmica. Está bêbado. Aquilo parte. Ok? E a gente parte? Sim. Mas parte? Sim. Pois parte. Então, o prato parte. Então, e o lavatório da nossa casa de banho é de quê? E a sanita da casa de banho é de quê? E parte. Quer dizer, aquela consciência. Mas quando falamos num objeto cumprindo uma nova função que nós não estamos preconizados, a primeira coisa é desvincular-nos dela. Que é desapegar, que aquilo que nós temos que fazer é desapegar-nos para podermos ter uma consciência mais lúcida em relação à consciência da mente. E por último, no caso da prática e o esforço para a consecução da estabilidade mental. Não chegamos lá assim. Olha, agora vou. Olha, vou parar a minha mente. Pronto. Ok?
A partir de agora vou parar a mente e a mente está parada não é verdade, isto de todo não há. Como todas as coisas precisam. Nós, para aprender a andar, temos de caminhar, temos de andar de gatas e aprendemos a caminhar. Para falar também temos de aprender e temos tudo de aprender. E para calar a mente também temos de aprender. Como tudo na vida, nós temos de aprender sempre partindo destas experiências que elas são completamente diferentes. E agora faço uma pergunta. Qual é o dosha que é mais agravado, que mais agrava a mente? O vata. Eu tinha aqui uns slides, parece que eu e o Max tínhamos combinado ali, na relação de algumas coisas, tínhamos combinado que tínhamos ali as coisas, que agora ia falar um pouco daquela coisa, porque o vata está, porque a nossa mente está cada vez mais ativa, cada vez mais profundizada. Eu tinha aqui algumas coisas, que se calhar vou passar ligeiramente mais rápido, porque o Max já esteve aqui a falar em algumas delas. As consciências são um bocado isto. A nossa mente tem, apesar de um dos elementos que é mais importante é o elemento água. Mas a mente é ar e éter. Mas quando nós deixamos de ter água, o nosso cérebro mirra. E a capacidade de diluição de pensamento é menor. O que quer dizer que o próprio vata, quando aumenta exponencialmente, também seca todo o líquido cerebral. E ao secar todo o líquido cerebral, produz também, porque a água também é importante. Mas quando nós pensamos nisto e analisamos o processo vata, já estamos, pelo menos quem está dentro da Ayurveda, já preconiza isso, já preconizamos que nós estamos a secar. E estamos a secar, secamos tudo. Não é só secar o corpo, o cabelo, também secamos aquilo que está aqui dentro do cérebro. A água que está aqui dentro também fica seca. E se esta zona seca, também o problema também cada vez é maior. Há algumas coisas, vata, quando está em equilíbrio, está associado muito àquelas coisas boas, que é a criatividade, a intuição, a clarividência, que é um bocado esta referência. E quando está em desequilíbrio, tem aquelas coisas que, o medo, a ansiedade, portanto, aquilo que o Max também teve a dizer, a sensação de estar disperso, a falta de direção, a falta de estabilidade. Portanto, algumas destas coisas são importantes quando nós classificamos o vata. Vata excesso, quando a mente está muito ativa, tende a abandonar o corpo. Eu, na brincadeira, digo sempre que a mente e corpo é a questão do gato e rato. É um gato e rato. Se o corpo aumenta, a mente diminui. Se a mente aumenta, o corpo diminui. Se nós somos mais mentais, o corpo vai se secando, vai diminuindo. Okay? Se o corpo aumenta, a mente deixa de ter estabilidade. E isso, vejam que, se há sensações corporais, a mente é mais apaziguada. Se há sensações mais mentais, o corpo vai perdendo. Aquela coisa que nós estamos a tocar e é um toque quase mental. Não é um toque que nós não estamos a sentir. Porque, na realidade, tudo aquilo que são os neurosensores da ponta dos dedos já não existe. Eu costumo dizer que quando os neurosensores da ponta dos dedos existem e a gente já não tem prazer em tocar, o vata está instalado. Porque, na realidade, não há sensações. Portanto, e essa é uma relação que eu acho que é importante entendermos esta estrutura. A nível dos alimentos, pronto, já temos aquela relação dos alimentos que é importante, e tudo aquilo que nós preconizamos, que é a vida de hoje é como se fosse um ciclone para um vata. Quer dizer, aquela relação dele estar em conformidade com tudo aquilo que nos aparece. A relação de estados de ansiedade, ok? É um estado de excesso de vata na mente e no corpo. E aparece as tais coisas que nós temos muito bem. As hipertensões, as opressões, o pouco controle nos impulsos, os conflitos internos, as indecisões, tudo aquilo que acontece na relação quando temos questões de ansiedade. Mas aquilo que aparece nos sinais de equilíbrio da mente e de equilíbrio de vata tem a relação da espiritualidade, da mente e no corpo. Quando nós definimos, e isso é quase daquilo que eu defino como a base do Ayurveda, que é a consciência, corpo, mente e espírito, analisamos o comportamento que a mente tem em todos estes parâmetros. A espiritualidade é aquilo que para mim é quase o acreditar. O acreditar, o sentir, o ter fé em qualquer coisa que a gente tem. Sente que tem feito muita coisa na sua vida, isto é um pensamento muito vata, mas ainda não tem uma noção para onde quer ir e onde é que está na vida. Okay? Sobre o que é que nós somos, o que é. E onde se sente em casa, ou melhor, nunca está bem no sítio onde está. Está aqui, eu às vezes vejo isso com alguns alunos, estão numa sala, estão a fazer o trabalho para a outra, e numa sala estão a fazer o trabalho para a outra. Portanto, nunca estão a fazer a coisa certa no sítio certo. Portanto, isto é quase agravar a vata. Se estão ali, estão a pensar na outra do outro lado. Se estão do outro lado, estão a pensar na coisa que estão ali, mas nunca conseguem pensar no estado certo. É um sentimento constante de insatisfação, inquietação e turbulência.
Quando falamos nesta relação dos desequilíbrios, falamos na dificuldade que depois aparece, o dormir, as pressões, ansiedades, inquietação, dificuldades de concentrar, dificuldades de cumprir tarefas. Todas estas questões são aquelas que nós vamos ver e vamos tentar corrigir. Às vezes estas imagens são aquelas coisas que nós hoje fazemos no sentido de cada vez mais termos grandes autoestradas onde parece que andamos todos, mas não sabemos para onde é que vamos. E, portanto, aquilo dá-nos o nó cego. Portanto, que é aquilo que nós muitas vezes fazemos. Nós sabemos, e era aquilo que nós estamos a fazer aqui quando estamos a excesso de verbalização, excesso de gesticulação, é quase a agravar a lata, não é? Porque estamos aqui quase, nós não percebemos. Mas eu começo a dizer sempre que a nossa máquina é infernal. O gajo que fez isto era mesmo um gajo esperto, porque o gajo consegue coordenar esta coisa toda. Conseguem perceber quantos neurosensores nós temos de ligação e conexão com o cérebro? Conseguem imaginar quantos temos? É fácil. É fácil. São 3 voltas à Terra pelo Equador. Portanto, é fácil. É medir 3 voltas à Terra pelo Equador e temos aquilo que são as características dos nossos nervos. Está aqui dentro. Uma coisa. Agora, imaginem o nosso ego que nós temos aqui. É que tanta coisa junta que aquilo às vezes há uma alteraçãozinha e a gente não consegue corrigir esta coisa. Mas são 3 voltas, toda a relação dos neurosensores. Há um bocado a doutora Ananda estava a falar daquela coisa da oxitocina. Alguém tem referências da oxitocina? Nós falamos dos Mahavashrota, que é o canal da mente. E esse canal da mente, quando nós falamos nele, tomamos uma consciência daquilo que é a ligação de todos os circuitos mentais. Mas a oxitocina, que é produzida sempre por duas pessoas, que é aquilo que vai dar a diminuição do stress, a diminuição da ansiedade, que é uma ligação de amor e de afeto. Quando nós perdemos isso, quando é que existe? Por exemplo, quando a mãe tem um filho, produz oxitocina. Quando a mãe amamenta, produz oxitocina. Quando as pessoas se beijam, a sério, produzem oxitocina. Quando as pessoas têm prazer a dois, produzem oxitocina. Quando as pessoas dão um abraço, produzem oxitocina. Aquilo só consegue produzir-se a dois. E, no entanto, é tudo aquilo que são os neurosensores que diminuem a caracterização do stress. Ok? No entanto, há coisas que a gente depois não fala nelas. Mas estão muito associadas àquilo que nós falamos no Ayurveda, dos Mahavashrota, do canal de fluido da própria mente. Tudo aquilo que nós vemos dos canais de energia que estamos ligados em relação a isto, os problemas que é a falta de rotina, as viagens constantes que fazemos, as transições de vida, divórcios, tudo aquilo que acontece, nós parece que aquilo não nos afeta nada, mas toda esta transformação é uma transformação muito grande. Como um livro deste Vata, é aquela coisa que nos aparece sempre. Como é que eu me livro disto? Mas eu gostava tanto de ser cafinha. Okay? Eu gostava tanto, que aquilo é tão bom, estamos tão felizes. Okay? Como é que eu posso transformar isto? Mas eu não gostava de ser Vata, e não sei o quê. Mas se nós não temos Vata, não temos irrigação sanguínea, não temos o sangue a correr nas veias, está tudo parado. Porque é o Vata que dá movimento. Portanto, graças a que temos Vata, a única coisa que temos é digeri-lo, que é uma coisa que é diferente. Ok? E então aparece aquela coisa que primeiro é aquilo que nós dizemos que são as rotinas diárias. Se nós não temos rotinas diárias, tudo o que é as dinachárias, as ratrichárias, rutichárias, o sadvitra, aquilo que nós conseguimos hoje definir como sendo as questões importantes. As rotinas diárias, diurnas, noturnas, as rotinas sazonais e aquilo que é os princípios daquilo que é uma boa conduta. Estes são aqueles que são os primários. Os primários. E estes são aqueles que muitas vezes nós abandonamos, porque não conseguimos fazer. Eu costumo dizer, a coisa mais difícil para uma pessoa é mudar uma rotina diária. Às vezes, quando ainda estávamos a falar, ainda no outro dia estava a falar uma pessoa e perguntava, mas raspa a língua. Raspar o quê? Vejo os meus alunos, e estou a ver aí alguns, que a gente raspar a língua e tal. O quê? Raspar? Não. Não é? E é aquela coisa que às vezes a gente diz, são coisas de higiene pessoal, quase banais e normais, que fazem parte do nosso cotidiano e que já nos metem em espécie porque é que alguém não faz aquilo. Mas como é que alguém não faz aquilo? Quer dizer, já fazemos aquilo há tantos anos que aquilo dá-nos um nó cego que a gente não percebe porque alguém não faz aquilo.
mas quase que devíamos quase obrigar. Qualquer dia temos de fazer um workshop como raspar a língua. Não é para ensinar, é só para dizer às pessoas o que é isso, raspar a língua. E vão ver e já vão perceber o que é raspar a língua, que é uma coisa que é completamente diferente. Depois temos aquela coisa de alguns pranayamas. Alguns pranayamas. Este é um pranayama que é muito engraçado. Já terminou? Já vou. Há 5 minutos. Estou bem. Eu vim acelerar aqui, que é uma coisa que é diferente. Temos este pranayama, um pranayama que não é muito conhecido. É um pranayama que chama-se a respiração da abelha. Sintam isto, e se fizerem isto, vão ver que há um zumbido no cérebro, porque há um dedo que fecha os ouvidos e o outro fecha as narinas e faz um zumbido, como se fosse um zumbido de zzz, e aquilo vai produzir uma vibração no cérebro. Experimentem, um dia experimentem e vão ver. Os mais vata acho que devem experimentar para conseguir ter esta sensação. Asanas. Importante. Aconselho a todos os vatas fazerem asanas no chão. O único asana que tem de fazer de pé é a árvore. Ok? Não há mais asanas. Porque quando fazemos um asana a árvore, aquilo que nós fazemos é o foco. Se nós estivermos a fazer muita coisa ao mesmo tempo nesta coisa, portanto, temos de ter um bocadinho mais, porque se não tivermos isto, a relação do equilíbrio não existe. Portanto, é o único que a gente tem que ter foco no sentido de fazer. Mas grande parte dos asanas a fazer para um vata são asanas de chão. Quando fazemos o Surya Namaskar, este Surya Namaskar deve ser feito em ritmo lento. Aquilo que acontece são ritmos muito baixos de frequência. Em cada sequência, fazer no mínimo entre 5 a 10 segundos. E serem coisas diretas. Ok? Serem coisas que não é um pouco aquela coisa da Iyengar. Ok? O Iyengar precisava de corrigir o corpo dele e por isso ele tinha de fazer muita prática consistente. No caso do Vata, não tem essa percepção. É fazer ritmos lentos e conscientes. Quem está muito habituado ao yoga, fazer tapas. Ok? Persistência. É uma das coisas mais importantes para o Vata. Porque consegue fazer tonicidade muscular muito mais eficientemente. Porque vai ao sítio, está no sítio e para. Ok? Que é muito mais eficiente. Tivemos aqui uma relação dos marmas. Os marmas são importantes para tratar, para aumentar a capacidade circulatória. Aquilo que acontece, o dormir. Quando alguém aparece a dizer, hoje acordei mais cansado do que quando me deitei. Quer dizer, aquele sono é um sono que não é nada reparador. Se nós temos a capacidade no sono de ser uma consciência reparadora, se nós não a temos, temos muita dificuldade de regenerar o nosso corpo. Portanto, será um princípio daquilo que é a relação da nossa doença. Algumas plantas, ok? O Shankapulsky, o Jatamansi, o Ashwagandha, Brahma e Tulsi, algumas plantas para a mente, que nós podemos encontrar, que trabalham muito aquilo que também é o nosso sistema nervoso. Uma das coisas que é importante é passarmos tempo connosco próprios. E que o tempo que passamos connosco próprios seja um tempo de qualidade. Em detrimento de passarmos tempo com os outros, não sendo um tempo de qualidade. Passar tempo connosco próprios. É uma relação que é extremamente importante. Depois temos afastar-se daquilo que são as multitarefas. Eu às vezes costumo dizer facilmente, é aquela coisa quando alguém põe uma comida ao lume que vai tirar a roupa da máquina e depois põe ali a tábua de passar a ferro e que depois, olha, vou ali aproveitar e tenho que fazer aquilo e vou, nada. Estou a fazer comida. Vou ver televisão, estou a ver televisão. Não ligo a televisão e estou a ler, a ouvir, a fazer. Não, se eu estou a ver televisão, estou a ver televisão. Se eu estou a ler e evitar aquela relação das multitarefas. De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aquelas coisas, uma altura numa escola estavam a proibir aquelas coisas de utilizar telemóveis e que as pessoas não tinham telemóveis. Então havia uns que já levavam um telemóvel no bolso e já não punham-se assim e mandavam mensagens assim. Já nem liam. Nem olhavam. Que aquilo já era que era uma coisa que era, de certeza. E depois dizem que não têm foco. Mas consegue estar ali a mandar mensagens pelo telemóvel, mas não tem foco, está constantemente distraído. Então é uma coisa que eu acho que é impressionante. Não sei como é que não se consegue ter foco. Ou melhor, não temos foco para aquilo que queremos. Portanto, só temos foco para aquilo que a gente não quer, que é uma relação completamente diferente. Mas conseguem estar com o telemóvel ali, a mandar mensagens sem olhar. E estão a mandar mensagens.
Portanto, é preciso ter mesmo um foco de presença. Consciências de alguns tratamentos importantes em relação de termos a consciência de que podemos ter aquela coisa que é o Shirodara. O Shirodara, para mim, é uma das coisas extremamente importantes. Tudo o que é terapias de cabeça, seja ele o Shirobasti, seja ele as massagens à cabeça, seja ele qualquer coisa de que seja de tratamento à cabeça, lepas, são muito importantes, nós podemos fazer. Eu coloquei ali os canso, ainda há um bocado estávamos a fazer, fizemos aí um workshop de manhã, há algumas pessoas que tiveram as sensações, que foram umas sensações esquisitas, ainda estávamos a falar, que tem a ver um bocado com isso, que era aquela coisa que era um relaxamento tremendo da relação corpo, e que tomamos uma consciência de irrigação que é extremamente importante. É um momento muito relaxante a nível de estrutura mental e corporal. Meditar, independentemente, hoje eu sei que há meditação na água, no chão, na piscina, há meditação em todo o sítio, mas parem, sentem-se um bocadinho. Eu só vi uma pessoa, pelo que eu vou dizer, não era nada pita, que dizia que ainda não tinham feito uma meditação para ela. Certo? Ainda não fizeram uma meditação para mim. Ok? Portanto, não era nada pita. Nada. Não tinha nada a ver. Portanto, eu conhecia-as todas. Tinha lido todas. Já li sobre todas. Não há nenhuma para mim. Ok? Não há para mim. Mas já se sentou 5 minutos. Não, mas não há nenhuma para mim. Mas sente-se um bocadinho. É curioso ver que não conseguimos gerir um processo de mente, que eu acho que é tremendo, encontrarmos estes padrões, que eu acho que cada vez se torna mais, mas a consciência é parar. Parem um bocadinho. Parem um bocadinho, nem que seja sentar-se, nem que ponham uma velinha à frente e ponham a olhar para a vela, só para a vela. E fiquem ali 5 minutos a olhar para a vela. 5 minutos hoje é muito, para amanhã estão a fazer 10. E a vela dura 2 horas, quando se a vela inteira, tão bem. Portanto, é uma coisa que é, começa devagarinho e pronto, é uma coisa que é. E não apaguem a vela, deixem a vela, porque aquela luz é uma luz linda. Muitas vezes nós não temos, mas procurar frequências sonoras que trabalhem em relação da mente. Nós muitas vezes vemos isto em que temos uma consciência de frequências que são trabalhadas, sim, são trabalhadas de um modo completamente diferente. Há frequências que nos induzem sono desde uma consciência de apaziguamento e que têm uma característica completamente diferente. Alguns condimentos, ok? O Max também falou aqui em algumas coisas que era a relação disto, de alguns condimentos que estou aqui, curcumas, pimenta preta, carvinho, canela, algumas relações, mas eu coloco sempre e destaquei o ghee como sendo uma relação extremamente importante. E pronto, já estão aqui toda a gente a assinar-me. Eu gostaria de terminar isto com um mantra muito caracterizado com Vata, e que pudesse canalizar um pouco esta nossa consciência daquilo que é o Gayatri ao Lord Vayu, o Gayatri ao vento, ao ar. Portanto, podem sentar-se um bocadinho, só para relaxar. Eu vou só iniciar a primeira fase, só para apanhar o ritmo. Só um bocadinho isto. Tanu Vayu Prachodaya Om Saravaraya Vidmahe Yasti Astaya Dimahe Tanu Vayu Prachodaya Om Saravanaya Vidmahe Yasti Astaya Dimahe Tanu Vayu Prachodaya.
Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Fiquem em paz.